Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dentro desse bloco então, a gente vai começar a falar da parte de teoria dos conjuntos. Eu coloco aqui no nosso, digamos, no nome do capítulo, do módulo, seja lá como você quiser entender, a parte de operações com conjuntos, mas tem a ver, né, com teoria dos conjuntos, diagramas de Venn, a parte de operações com conjuntos, conjuntos de forma geral. Dentro desse bloco, então, a gente vai relembrar aqui algumas formas de representação de conjuntos, né? A teoria dos conjuntos não tem nem o que se discutir, ela é importantíssima no estudo da matemática e, de maneira geral, olhando para as provas de concurso também, é um dos assuntos que mais aparece e que a gente vai ter que, então, dar uma olhadinha com muita atenção. Parte de operações com conjuntos, então, dentro desse bloco, vamos falar aqui sobre as possíveis representações de um conjunto. Minhas redes sociais estão aí na tela. Quem quiser seguir meu Instagram é o @profbrunolima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, basta procurar lá, Professor Bruno Lima. Lembrando que o Bruno é com 2 N's. Vamos lá. Representação de um conjunto. A gente vai poder representar um conjunto de 3 formas. Primeira, por extensão, que a gente fala. O que seria a representação por extensão? Eu vou fazer a identificação de todos os elementos de forma explícita. Então está anotado aqui, olha, os elementos são mostrados explicitamente no conjunto. É o que eu tenho aqui, por exemplo, olha. Quando eu falo de um conjunto, a gente usa letras maiúsculas do nosso alfabeto para poder fazer referência aos conjuntos. E a gente representa os elementos dos conjuntos dentro de chaves. Então aqui eu utilizei, por exemplo, a letra A e estou deixando indicado para vocês, olha, que o meu conjunto A é formado por esses elementos aí. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Repara o seguinte, eu me referi a esses carinhas aqui dentro como se eles fossem o quê? Como se eles fossem os elementos do meu conjunto, certo? Então eu tenho ali um conjunto formado por 7 elementos e aí a gente consegue identificar que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é o conjunto o quê? Das notas musicais. Mas como que eu fiz então para representar para vocês esse conjunto? Eu trouxe esse conjunto representado por extensão, ou seja, eu mostrei todos os elementos que eu tenho. Não deixei nenhuma ideia implícita, eu não pedi para você adivinhar nada, eu fiz questão de mostrar para vocês todos os elementos. Então essa daqui é uma maneira que eu tenho para representar os meus conjuntos, ok? Uma outra forma que a gente tem de fazer a representação é por compreensão, que também vai ser muito usado aqui na matemática. O que é a representação por compreensão? Está anotado para vocês aí que os elementos são dados de forma implícita por intermédio de uma propriedade característica dos elementos do conjunto. Então aqui, trouxe para vocês exemplos. Olha aqui, meu conjunto B, representado dentro de chaves, e aí eu trago para vocês uma característica dos elementos que vão compor esse meu conjunto. Repara que é diferente da representação, como eu fiz aqui, olha, por extensão. Aqui eu identifiquei para vocês todos os elementos. Aqui eu já estou dependendo da sua interpretação sobre a característica dos elementos. Eu coloco para vocês que o meu conjunto B é formado pelos elementos X, tais que, importante você se lembrar que essa barra que está aqui, olha, a gente faz a leitura dela como se fosse o tal que. Então, pertencem ao meu conjunto B elementos X, tais que o X é um divisor de 24. Então agora, a partir dessas características, eu consigo enumerar quais são os elementos que compõem esse meu conjunto B. Quais são os divisores de 24? O 24 é um número que é divisível por 1, o 24 é um número que é divisível por 2, 24 é divisível por 3, 24 é divisível por 4, 24 é divisível por 6, 24 é divisível por 8, 24 é divisível por 12, 24 é divisível por 24. Então repara, eu trouxe para vocês uma representação por compreensão. Eu trouxe para vocês uma característica. Qual que é a característica dos elementos? Ah, os elementos aqui são divisores de 24. Agora, eu enumerei todos os meus elementos. Então a minha interpretação dessa propriedade me leva à conclusão de que os elementos que pertencem... Moçada, comecem a ficar atentos a esses termos que eu estou utilizando. Olha, os elementos que pertencem a esse conjunto são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12, o 24. Vocês vão reparar que os elementos aqui dentro do conjunto, a gente não tem que obedecer ordem, tá bom? Fiquem ligados, a gente não tem que obedecer uma ordem aqui, apesar de ser comum a gente colocar os elementos em ordem crescente, mas isso não é uma regra.
Eu posso colocar aqui, olha, o 3, o 2, o 12, o 24, certo? Eu não tenho que colocar os elementos aqui em ordem crescente. A gente vai separar os elementos de um conjunto por vírgula ou, dependendo, por ponto e vírgula. Se eu tivesse que identificar ali, por exemplo, números decimais, então, como, né, se você pode me questionar o seguinte, Bruno, como você quer que eu conclua para mim que os elementos ali são 1, 2, 3, 4 e que eu não estou olhando, por exemplo, para o 1,2? Quem que me garante que esse número que está aqui não é o número 1,2? Por quê? Se fosse o 1,2, a gente acabaria fazendo a separação o quê? Usando um ponto e vírgula, alguma coisa nesse sentido. Tranquilo? Então, aqui do jeito que eu estou trabalhando, começa a entender isso. Eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, certo? Que são, então, os divisores de 24. Um outro conjunto que eu coloco para vocês aqui é o meu conjunto M, de elementos Mzinho, que pertencem, esse símbolo que está aqui, olha, é o símbolo de pertinência, que a gente vai estudar com bastante cuidado, mas a gente deixa indicado, então, aqui, olha, que esse símbolo que está aqui é o pertence. Então eu tenho elementos M pertencentes a M, tais que M é um mês do ano que possui 31 dias. Então vamos deixar anotado quais são os meses do ano que possuem 31 dias. Então eu te dou uma característica. Agora eu vou enumerar esses meus elementos. Vou passar os meus elementos a limpo. Então quais são os meses que têm 31 dias? Nós temos os meses de janeiro. Então janeiro é um elemento desse meu conjunto, ok? Fevereiro não, março. Março é um outro elemento do meu conjunto. Tem o mês de maio, que é um outro elemento do meu conjunto. Tenho o mês de julho. Tenho o mês de agosto. Tenho o mês de outubro. E tenho o mês de dezembro. Pronto. Agora eu enumerei, eu listei para você de maneira clara todos os elementos que compõem esse meu conjunto, certo? M é um mês do ano que possui 31 dias, é uma característica. Fiz uma representação por compreensão. A sua interpretação conduz à identificação desses elementos que aqui estão. Lembrando, tanto faz a ordem que eu traria esses elementos dentro do meu conjunto, tá bom? Muito bem. Uma terceira representação, que naturalmente a gente vai utilizar demais, é a representação por diagramas. Então está anotado para vocês aí, olha. Representamos um conjunto por meio de figuras, que são chamadas diagramas de Venn. Claro que a gente vai ter por hábito representar geralmente, né, dentro de círculos, alguma coisa assim, mas eu poderia representar dentro de triângulos, dentro de quadrados, mas o mais comum é que a gente traga realmente a representação através de círculos, que são os chamados diagramas de Venn. Então, uma forma que eu tenho, vejam, dado o meu conjunto A, aqui eu enumerei todos os meus elementos, certo? Trouxe lá o meu conjunto A formado por 4 elementos, 0, 1, 3 e 5. A sua representação no diagrama de Venn poderia ser essa. Então, como que eu faço? Coloco aqui a indicativa do que seria o meu conjunto e ali dentro eu distribuo o que seriam os meus elementos, ok? 0, 1, 3 e 5 estão representados aqui dentro do diagrama de Venn. Vale lembrar o seguinte, elementos repetidos de um conjunto, eles são contados uma única vez. Então, não é aconselhável a repetição de elementos. Suponhamos, então, que eu esteja falando com vocês o seguinte, olha, eu estou fazendo lá uma análise do número de vendas de um determinado produto, certo? Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Então, suponhamos que eu tivesse lá em janeiro 10 vendas, em fevereiro 20 vendas, em março 10 vendas, em abril 20 vendas. E aí, suponhamos que eu quisesse, a partir dessa tabela, constituir um conjunto que me indicasse para mim os possíveis resultados sobre o número de vendas. Quais que foram os resultados sobre o número de vendas? Foram 10, 20, 10 e 20. Então eu quero constituir um conjunto com esses números, 10, 20, 10 e 20. Olha, é errado você dizer para mim que o conjunto formado pelos valores indicativos do número de vendas é aquele que está ali, 10, 20, 10 e 20? Olha, errado não é. Mas a gente não tem por costume ficar repetindo elementos dentro de um conjunto, porque eles são contados o quê? Uma única vez. Enquanto número de vendas, eu tenho apenas, veja se vocês concordam, eu tenho apenas 2 números de vendas diferentes, que são os números 10 e 20. Se eu quero constituir um conjunto com os números de vendas,
o meu conjunto que contém os números de vendas pode ser esse que está aqui, o 10 e o 20, perfeito? Um conjunto formado apenas pelo 10 e pelo 20. Então, quando a gente fala de representação dos conjuntos, tá ali, ou eu listo todos de maneira explícita, certo? Conforme a gente viu aqui, olha, por extensão, eu listo todos os elementos, sem você ter que adivinhar nada, eu já trago tudo pronto. Um outro que a gente usa muito, que é por compreensão, que é trazer uma característica, aí aqui sim, você vai reparar que já vai depender de uma interpretação correta dessa característica, certo? Se aqui, por exemplo, eu não entendo claramente o que é o conceito de um divisor, pode ser que eu constitua os elementos de maneira errada. Se eu não estou atento aqui aos meses que possuem 31 dias, a característica foi dada, mas se a minha compreensão dessa característica não me conduz de maneira correta, eu tenho uma interpretação errada, ok? Então essa representação por compreensão a gente utiliza demais e, claro, a representação por diagramas que vai ser decisiva aí para boa parte dos exercícios que a gente acaba trabalhando aqui no nosso curso. Essa observação, então, de que a gente não repete elementos, acrescento a ela o fato de que a gente não tem que colocar elementos necessariamente em ordem crescente, não existe uma ordenação dentro de um conjunto, ok? Moçada, dentro desse bloco era basicamente isso. Veja se você compreendeu tudo que eu falei aqui, se teve alguma dúvida, volte, me acompanhe novamente. E se tiver tudo beleza, eu me despeço por aqui então. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!